Olá, tudo bem? Hoje é dia 4 de agosto de 2025. Opa, 2026. E amanhã é dia da lua minguante. O terceiro desafio da alunação de Câncer. Terceiro e último. Passando por esse desafio, com certeza voltaremos a casa de uma maneira renovada. Pelo fato de termos assimilado as experiências dessa alunação. Porque dia 12 temos a lua nova, né? Lua nova no signo de Leão, com eclipse, que não será visto aqui no Brasil, só no hemisfério norte. Então, hoje nós estamos com a lua passando pelo signo de Áries, entrando na fase minguante da alunação de Câncer. Estamos sob os cuidados agora da deusa iniciadora do ar, uma deusa marciana cuja cor é o vermelho. Passamos da lua nova, que seria um comportamento de proteção, de bondade, passamos para o outro lado, que é um comportamento de severidade. Então, tomara que a gente consiga chegar ao meio termo entre a bondade e a severidade. Chegando ao meio termo, tudo ficará melhor. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? E eu sou Sônia Beth, sou astroterapeuta e estou à sua disposição. Então, hoje, eu gostaria de terminar o conto, né? O conto da lua nova, que é Porque o Mar Chora Tanto. No último capítulo, no último capítulo a gente conversou um pouquinho sobre o significado da serpente, né? E por que talvez, né? Tudo isso é apenas procurar entender o conto racionalmente. E logicamente cada um vai ter uma versão, né? Mas é importante também a gente observar por que a mocinha do conto, dependendo da versão, tinha nomes diferentes. Em uma determinada versão ela chamava Maria, e outra determinada versão Dionísia. Então conversamos sobre isso no último episódio, vamos dizer assim, né? Então a gente vê que a Dionísia, ou a Maria, né, ela encontra com a serpente. Em algumas versões, a serpente aparece para ela vinda do mar e as duas formam uma relação de amizade muito legal. E em outras versões, a serpente nasceu com a Maria, nasceu enrolada no pescoço da Maria, né? E passam uma vida também de muita amizade. Mas o que é importante a gente observar é que essa serpente, a Labismina, ela não deixa de ser também um animal de poder do Dionísio. Talvez seja por isso que em algumas versões a Maria se chamava Dionísia, né? Porque, de uma certa forma, essa serpente ela vem incentivar a Maria a sair daquele estado solitário, né, de sonhar acordada e ter a coragem para entrar em mundos desconhecidos e assim poder liberar a serpente que existe dentro dela, né? E lembrando aqui que serpente, nesse contexto, tem um significado diferente da serpente da tradição judaica cristã, né? A serpente aqui é aquele símbolo de força, é aquele símbolo de coragem, é aquele impulso, é um símbolo de libido, né? De tesão pela vida, vamos dizer assim, né? Então a serpente ela também tem essa questão da proteção e da transformação, porque a serpente ela troca a pele, né? De tempos em tempos ela está trocando a pele.
E daí a Maria passa pelo primeiro desafio, quando o rei, o governante daquele local, em alguns contos, nos outros contos, é o próprio pai dela que decide se casar com ela, né? E a Maria não queria. A Maria não queria, num dos contos não queria se casar com o próprio pai, lógico. E na outra ela não queria casar com o governante ou com o rei, que era muito velho para ela. Ela queria viver o amor, né? Então ela não queria se casar com um homem muito mais velho que ela. E aquilo deixou a Maria ou a Dionísia num estado emocional bem desequilibrado. E toda vez então ela ia procurar a serpente que lhe protegia, lhe dava apoio. E é interessante que a serpente sugere então que, olha, fala para o seu pai que só vai se casar se ele te der um vestido com as cores de todas as flores. Depois, no segundo momento, e ele conseguiu, né? No segundo momento, para trazer um vestido com todas as cores dos peixes, e no terceiro momento, com todas as estrelas do universo. E é interessante a gente observar que esses três vestidos representam também aquele estado que a gente fica quando a gente está na praia, e a gente olha para frente, a gente vê a infinitude da terra, a infinitude do mar e a infinitude do céu, né? Então são três vestidos que representam esse firmamento. E o homem que queria casar com ela consegue os três. Daí ela vai correndo para a serpente, e a serpente fala o seguinte: olha, fique tranquila. Eu já reservei um veículo para você, um veículo da água, que vai te levar para um ambiente, que vai te levar para um lugar seguro, onde você vai encontrar a sua felicidade. Então, a Maria entrou no barco e o barco foi andando, até que chegou num determinado local. E lá Maria não conhecia ninguém, não tinha nada, não conhecia ninguém, então foi trabalhar num lugar onde ela cuidava de galinhas, né? E o sentido espiritual da galinha é justamente isso, é de proteção maternal, né? De proteção dos mais fracos, né? Por outro momento, tem aquela questão, quando a gente compara a galinha com a ave, com a águia, que a águia voa alto, né, enxerga tudo, e a galinha só fica naquele lugarzinho, naquela questão. Então, a galinha, o sentido espiritual da galinha, nós podemos encontrar esses dois significados de proteção, né, aos mais fracos, aos seus filhos, à família, e por outro lado, aquele comportamento de que não se aventura para situações mais altas, como a águia faz. Então ela começa a cuidar das galinhas e ali então ela encontra o seu amor, tá? E antes de ir embora, ela pergunta para Labismina: como é que eu posso te pagar por tudo isso? E a Labismina fala para ela: olha, quando você estiver numa situação de felicidade muito grande, lembre-se de mim. Chame o meu nome 3 vezes, porque na realidade eu sou uma princesa que estou enfeitiçada e virei essa serpente do mar. E quando você fizer isso, você vai romper esse feitiço de mim. Eu voltarei a ser princesa. E a Maria concordou. Ela concordou, mas quando ela se casou, que ela estava no ápice da felicidade, simplesmente ela esqueceu de chamar o nome da Labismina, né? Então o que aconteceu? A cobra, a serpente, foi lá para o fundo do mar, nas águas muito escuras, viver sozinha, mas de vez em quando quem passa à beira-mar e escuta o som do mar, ele tem toda a condição de ouvir o choro, os lamentos da serpente. Então é por isso que o conto se chama Porque o Mar Chora Tanto, né?
E daí a gente vê que esse conto, que é relacionado a essa alunação de Câncer, no terceiro decanato de Câncer, mas também podemos fazer uma aproximação com o 4 de copas do tarô, né? Então, aí tem Maria, de uma certa forma, conseguiu encontrar a felicidade, mas, por outro lado, tem uma grande decepção, né? A decepção da própria Labismina, e a decepção, a desilusão, porque no momento apropriado, a Labismina ela não foi lembrada. A promessa não foi cumprida. Então, o que restou para Labismina foi se retirar lá para o fundo do mar e viver sozinha, com a sua solidão, né? Então, é isso que esse conto muitas vezes pode trazer para a gente, né? Por outro lado, nós podemos entender que essa alunação está muito vinculada com a espera, né? Se eu pego o símbolo dessa alunação, um dos símbolos é uma mulher esperando um veleiro. Se ela está esperando o veleiro, ela está ali na frente do mar, o mar tem ondas que vai e volta, né, conforme a maré, e o veleiro só anda se houver vento. Se não houver vento, ele fica parado, ou pode ser um vento muito fraco, ou pode ser um vento muito forte. Esse veleiro pode chegar ou não. E aí vem a desilusão. Às vezes uma desilusão tão forte que a pessoa adoece física e mentalmente falando. Acaba até morrendo, né? Então é isso. Vamos esperar, porque tudo tem o seu tempo e sua hora. Sim, tudo tem o seu tempo e sua hora. Vamos esperar. Mas vamos esperar com o pé no chão, né? Com o pé no chão, observando o que acontece ao nosso redor, porque promessas podem não ser cumpridas, tá? E a gente precisa aceitar isso para seguir em frente. Então a gente termina esse conto da Lua Nova de Câncer e vamos ver como é que vai ser, qual será o conto da Lua Nova de Leão, tá bom? Um abraço e até mais.